Em todo o tempo, o Criador tem uma mensagem para cada povo e hoje há uma mensagem que precisa ser pregada. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até 12, é uma mensagem ou a última advertência que é a verdade presente para a humanidade. E essa mensagem diz: a palavra não pode ser diluída, não pode ser aumentar alguma coisa nesta mensagem. Queridos irmãos, desde Noé, para salvar aquele povo, o Criador mandou Noé em Gênesis 6, versículo 16, que construísse uma arca com 3 andares. E nós vemos também para a destruição de Sodoma e Gomorra, o Criador enviou 3 mensageiros, 3 anjos, para levar a advertência para que o povo de Sodoma e Gomorra pudesse se arrepender. Queridos irmãos, a mesma mensagem de Sodoma e Gomorra é a mesma mensagem de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até 12. Hoje nós queremos trazer uma mais especial. O primeiro anjo tem uma mensagem muitíssimo importante. E a mensagem conclama a todos para que tememos ao Criador e devemos dar-lhe glória. E depois o anjo prega um evangelho eterno e ainda conclama a todos com que pudesse adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e fonte de todas as águas. Por isso, queridos irmãos, qual é o tipo de Deus que tu adora? Como tem sido a tua igreja? Quem é que adora? Será que quem é o Criador do céu e da terra? Tu conheces? Eram quantos? 2, 3, 4? Como é que tu entendes sobre o Criador do céu e da terra? Queridos irmãos, nem todos podem pregar esta mensagem porque colocaram um Deus falso. O Deus da Trindade, que é construído por 3 pessoas, com que todo mundo religioso hoje aceitou. Irmãos, ninguém está qualificado para pregar as 3 mensagens angélicas. É a razão porque as 3 mensagens angélicas ninguém consegue pregar. Por isso, tu que acredita na divindade, tens uma grande responsabilidade para pregar as 3 mensagens angélicas. Porque a mensagem do primeiro anjo traz consigo um evangelho eterno. O evangelho eterno é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele queira não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. O plano da redenção estava envolvido o Pai e unicamente o seu Filho também. Esta é a divindade, não uma trindade. Por isso, todos quanto creem na trindade não podem pregar as 3 mensagens angélicas porque estão desqualificados. Por isso, assiste este vídeo, traremos informações tão importantes analisando sobre as 3 mensagens angélicas em toda a fase em que o Criador enviou essa mensagem para salvar a humanidade. Por isso, traremos mais informações quanto ao assunto nesse material da verdade entre divindade ou trindade. Por isso, inscreva-se no canal para que receba notificações, ativando o sininho das notificações, para que receba qualquer tipo de novidade que nós trazermos para ti. Obrigado, ajuda a divulgar essa mensagem. Por isso, divindade ou trindade, em que tu crês? Preste muito bem atenção e entenda e estude a mensagem. Obrigado. A verdade presente e as 3 mensagens angélicas. No estágio da obra para salvar os homens, o Salvador, o Eterno Yahweh e o seu Filho sempre enviaram 3 mensagens desde os dias de Noé até os nossos dias para salvar os homens que acreditarem. Louvado seja o Criador e a bênção que nós queremos desfrutar no sábado 13 de maio de 2023. As 3 mensagens angelicais nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 16. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Noé, quando foi dado a mensagem para pregar durante 120 anos, o capítulo 6, versículo 16 de Gênesis, vem a mostrar
como é que Noé poderia construir a arca? E esta arca, queridos irmãos, segundo o texto, o que é que vocês entenderam? Nesta arca foi construído 3 andares. Primeiro andar, segundo andar e o terceiro andar. Irmãos, nós aqui estamos a ver 3 degraus que poderiam salvar as pessoas se aceitassem no tempo de Noé. Queridos irmãos, a partir daqui nós estamos a ver a necessidade de 3 degraus, de 3 mensagens, de 3 advertências, de 3 degraus que poderiam salvar os homens no tempo de Noé. Infelizmente, queridos irmãos, milhares de pessoas não aceitaram a construção desses 3 andares, destes 3 degraus para que pudessem salvar as suas vidas. E a palavra do Eterno nos diz, em Gênesis capítulo 7, versículo 7, Noé com seus filhos, sua mulher e mulher de seus filhos, entraram na arca para se salvar das águas do dilúvio. Queridos irmãos, milhares não aceitaram construir esses 3 degraus para salvar as suas vidas. Infelizmente, 8 homens que somente entraram nessa arca e assim salvar as suas vidas. Ainda isso, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 20, diz que o mundo antediluviano somente salvará 8 pessoas. Por quê? Estes atenderam construir degrau de 3 andares. As 3 mensagens, desde os tempos de Noé, dos tempos de Sodoma e Gomorra, até aos dias do Salvador e Yahshua, quando estava aqui na terra, até os nossos dias, é a mensagem da verdade presente. E ela tem uma grande importância para nós. Queridos irmãos, o tempo foi passando. Chegamos ao tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Abraão e ao tempo de Ló. Queridos irmãos, eu quero vos apresentar aqui um paralelo muito importantíssimo. O paralelo é que as mensagens que foi pregada lá em Sodoma e Gomorra é a mesma mensagem que se encontra em Apocalipse capítulo 14. As 3 mensagens de Sodoma e Gomorra é as mesmas mensagens que vamos encontrar em Apocalipse capítulo 14. Capítulo 18 de Gênesis, versículo 1 e o versículo 2 e depois o versículo 6. O Salvador apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Marém, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Verso 2. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens. Quantos homens, irmãos? 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro dele e prostrou-se encostando seu rosto no chão. Versículo 6. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: toma depressa. Quantos pães? Versículo 6. 3 medilhas de melhor farinha. Amassa e prepara 3 pães. Pão, nas escrituras, é símbolo da palavra. É o alimento espiritual, tanto assim física. E ao receber esses 3 homens e ao mesmo tempo prepará-los 3 pães, estava a simbolizar a necessidade de 3 mensagens. Queridos irmãos, existe um paralelo nas 3 mensagens em Sodoma e do Apocalipse. Como, irmãos? Talvez os irmãos poderiam me perguntar. É esse paralelo que nós queremos analisarmos, depois avançarmos com o tempo. Existiu 3 homens que apareceram a Abraão. Existem também 3 anjos voando no meio do céu em Apocalipse. E nesses 3 anjos, existe cada anjo com a sua mensagem, com a sua advertência. Primeiro anjo em Sodoma e a obra do juiz investigativo. Queridos irmãos, aqueles 3 homens que apareceram lá em Abraão, cada anjo, cada homem tinha a sua missão a fazer. E o primeiro anjo, ou esse homem, tinha uma mensagem de investigação. Gênesis capítulo 18, versículo 16, versículo 17 e o versículo 20 e o versículo 21.
Assim lemos. Versículo 16 do capítulo 18. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma. Para a banda de quê? De Sodoma. E Abraão ia com eles, começou a os acompanhar. 17. E disse o Altíssimo: será que ocultarei eu, Abraão, o que faço? Será que eu vou esconder aquilo que estou para fazer, Abraão? Versículo 20. Disse mais o Salvador: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem gravado muito. Versículo 21. Descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Queridos irmãos, o primeiro anjo em Sodoma e Gomorra tinha a missão de investigar o caso, averiguar aquilo tudo quanto acontece lá em Sodoma. Irmãos, o primeiro anjo tem a missão de fazer o juízo investigativo. É como se fosse alguém, quando é levado ao tribunal, existe sempre classe daquele que faz a obra de julgamento, aquele que vai ter que inquirir os casos, para ver que você cometeu o crime. O que te levou você a cometer o crime? Queridos irmãos, esse anjo tinha a primeira missão para investigar de todo tipo de pecado que acontece lá em Sodoma. E veja que o versículo diz que eu quero ir ver e saber tudo quanto pratica lá em Sodoma, e depois eu saber de tudo quanto acontece lá. E aí no versículo 22 de Gênesis 18, então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em presença diante do Salvador. Dois anjos se apartaram de Abraão, começaram a viajar para a direção de Sodoma e Gomorra, mas um homem ficou a conversar com Abraão. Irmãos, a palavra diz que foi o próprio Salvador, o outro anjo, o primeiro anjo a fazer a obra de investigação. Eu quero mesmo ver, eu sei, é isso que aconteceu lá em Sodoma. Diz que é o próprio Salvador que estava aí em presença, acompanhado de dois anjos que apareceram lá em Abraão. E esse Salvador, diz a palavra no versículo 22, ele estava com quem? Estava a conversar com Abraão. Os outros dois foram lá em Sodoma. Queridos irmãos, será que o primeiro anjo de Apocalipse 14 também tem a obra de investigação, primeiramente é investigar? Isso tem. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. A palavra nos diz que: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, e língua, e povo. Verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Yahweh e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo. Queridos irmãos, a mensagem do primeiro anjo de Sodoma é investigar primeiro, é averiguar os casos. E assim também, a primeira mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, ele também traz a mensagem de juízo, de investigação, de poder saber aquilo que acontece. Estamos a ver, queridos irmãos, tanto o primeiro anjo de Sodoma, tanto o primeiro anjo de Apocalipse, eles têm a mesma mensagem de juízo investigativo. Existe depois do primeiro anjo o segundo anjo. E ao segundo anjo em Sodoma e Gomorra, ele, depois do primeiro anjo fazer a obra do juízo, sempre aparece aqueles que devem cair. Sempre estão aqueles que são sentenciados, achados em falta. E o segundo anjo de Sodoma e Gomorra não é diferente, queridos irmãos. A palavra nos diz que, na medida que esses anjos entraram em Sodoma, e muitos homens, crianças, idosos, apareceram na casa de Ló. E o que é que pediram? Ló nos traz esses homens para que nós possamos nos deitar com eles, fazermos com eles sexo. Queridos irmãos, estava confirmado aquilo que o primeiro anjo disse: eu quero ver por mim mesmo sobre os atos que eles fazem, que eles cometem. E esses anjos, quando entram lá em Sodoma e Gomorra, queridos irmãos, o povo de Sodoma e Gomorra, aquilo que o Criador estava para investigar,
ele achou mesmo que é isso mesmo que é o pecado deles. Queridos irmãos, naquele momento estava para se cumprir a mensagem do segundo anjo. O povo de Sodoma caíra na graça. Então disseram os homens: alô, tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. Versículo 13. Por quê? Nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Eterno. E o Eterno nos enviou a fazer o quê? A destruí-lo, queridos irmãos. O povo de Sodoma e Gomorra já passou, a misericórdia já passou. A chance passou. A salvação lhes passou. Agora os anjos estavam pedindo: alô, tira toda a tua família que estão aqui. Tira as suas filhas. Se as suas filhas têm um marido, os maridos também fazem o quê? Lhes avisem para que também saiam desse lugar, porque nós vamos destruir essa cidade. Infelizmente, queridos irmãos, a palavra do Eterno diz que no versículo 14 e 15, que quando Ló foi aos seus gerros, explicou a mensagem, mas zombavam dele. E ninguém aceitou. Mas Ló saiu com a sua família. Queridos irmãos, o povo caiu da graça. Vejam que o segundo anjo de Sodoma e Gomorra, ele traz a mesma mensagem também do segundo anjo de Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 8 de Apocalipse nos diz que um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Só é anunciado a segunda mensagem quando a primeira mensagem é rejeitada. Queridos irmãos, a mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14, ela vem por intermédio da rejeição da primeira mensagem, da mensagem do juízo. O primeiro anjo anunciou a mensagem do juízo, de que temei a Yahweh, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E essa mensagem foi dada em 1844. Mas milhares de igrejas rejeitaram a mensagem do juízo. E quando rejeitaram, queridos irmãos, aí apareceu a mensagem do segundo anjo, dizendo: caíram da graça, da presença do Eterno. Queridos irmãos, a mensagem do segundo anjo em Sodoma e Gomorra não é diferente. Quando o primeiro anjo fez a sua obra de juízo, de investigar, e ele entendeu que o povo de Sodoma e Gomorra eram idólatras, eram adúlteros, queriam fazer sexos com os anjos. Queridos irmãos, aí rejeitaram a primeira mensagem e assim a segunda mensagem lhes fora advertida: Ló, tira a sua família, porque aqui essa cidade vai ser destruída. Esse é o cumprimento do segundo anjo, queridos irmãos. E quando o segundo anjo advertiu a sua mensagem, estava a faltar a última mensagem. O terceiro anjo tem que fazer a sua obra. Terceiro anjo em Sodoma, e a sua destruição, e a sua mensagem que ele tem que trazer. Queridos irmãos, Gênesis capítulo 19, versículo 24, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, o que aconteceu? O Altíssimo, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Queridos irmãos, depois da rejeição da primeira, segunda, o terceiro anjo só veio com a mensagem de justiça, a mensagem de vingança, queridos irmãos. A mensagem do terceiro anjo diz que caiu fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra e destruiu a cidade vizinha de Sodoma e Gomorra. E qual é a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse, queridos irmãos? Apocalipse capítulo 14, versículo 9 até 11, a palavra nos diz que todos aqueles que rejeitarem a mensagem e adorarem a besta, também o tal beberá do vinho da ira de Yahweh, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos irmãos, vejam um paralelo que está aqui. Para Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre. E para essa última geração, para todos aqueles que rejeitaram as três mensagens, também esse mundo, essas pessoas também serão o quê?
serão destruídos também com o quê? Com fogo e enxofre. O paralelo é tão irrevogável, queridos irmãos. A mensagem de Sodoma é a mensagem da verdade presente hoje, queridos irmãos. As 3 mensagens que foram pregadas lá em Sodoma é a mesma mensagem que precisamos pregar hoje. Queridos irmãos, vejam que lá no tempo de Noé, uma arca de 3 andares fora construída. É como se fosse uma casa de 3 prédios, para que pudessem salvar os homens que poderiam aceitar a advertência. E para salvar o povo de Sodoma e Gomorra, tinha que mandar 3 anjos para advertir o povo de Sodoma e Gomorra. Queridos irmãos, interessante é que no tempo da vinda do Salvador aqui na terra, sabe o que acontece? Houve também necessidade de enviar 3 mensageiros para que pudesse salvar da condenação do povo judeu ou Yahudi dos seus pecados. Lucas capítulo 11, versículo 5, vai nos trazer uma parábola que o Salvador mostrou a necessidade de 3 mensagens ou 3 mensageiros, que são comparados como 3 pães. Lucas 11, 5, disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, será que esse amigo tem que lhe dar? A palavra do Eterno diz que essa parábola, na medida que o Salvador contava essa parábola, diz que esse amigo encontrou outro amigo que já dormia, e ele batia a porta, e era à meia-noite, que hoje no calendário gregoriano de católico romano é às 0 horas. Um amigo procurou outro amigo às 0 horas, batendo a porta: querido amigo, acorda, pois que recebi visita essa hora, preciso de 3 pães para sustentar as visitas que vieram. Nessa parábola diz que o amigo rejeitou, disse: já estamos a dormir, já é meia-noite. Mas o amigo insistia, mas nessa parábola o Criador dizia: aquele amigo que já está a dormir não vai lhe entregar esses pães de saber que porque é amigo, porque já estava a dormir, é mesmo fora de hora. Mas, por intermédio de insistir, de importunar, ele tem que fazer o quê? Tem que entregar aqueles 3 pães. Irmãos, a necessidade de insistir nas 3 mensagens. Lembrem, pão, na palavra profética, é símbolo de palavra, é símbolo de mensagem. Por quê? Ainda existe profecia em Isaías capítulo 4. Em Isaías capítulo 4, no seu versículo 1, a palavra diz 7 mulheres na profecia, igreja. 7 igrejas, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos. Ou seja, igreja que se diz que das nossas próprias doutrinas, que simboliza o pão. Por quê? O que sustenta a igreja são doutrina, filosofia. Aqui nós estamos a ver. A necessidade do pão é a palavra. Por isso que 7 mulheres diz que nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos. E do que é nosso nos vestiremos. Justiça própria. Isso é Laodiceia, queridos irmãos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Ou seja, não temos nada a ver com a palavra ou a mensagem. Não queremos nada da tua justiça, que é as vestes brancas. Mas o que nós queremos somente é falar no teu nome. Por isso nós vemos milhares e milhares de igrejas hoje fazem o quê? Proclamam o nome de Jesus. Mas muitos desses não aceitam a mensagem, que é a verdade presente dos 3 anjos. Queridos irmãos, os 3 pães que o Salvador estava a explicar ali, estava a explicar as 3 mensagens que serão importantes para os seus dias. Irmãos, na primeira vinda de Yahshua aqui na terra, houve 3 mensageiros que foram enviados para salvar o povo judeu ou Yahudi. O primeiro mensageiro que foi enviado para salvar o povo judeu, sabe era qual, queridos irmãos? João Batista. João Batista foi enviado como primeiro mensageiro para que pudesse salvar, preparar esse povo para que pudesse salvar. Naquele dia, diz Mateus capítulo 3, versículo 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o refrigério por intermédio do profeta Isaías.
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas. Queridos irmãos, esse era o primeiro mensageiro que foi enviado para que prepararem o povo que poderiam receber o Salvador e assim se salvarem. Mas infelizmente, a palavra diz que esse homem foi rejeitado e finalmente foi morto, cortado a cabeça. Depois de rejeitarem, de matar esse mensageiro, queridos irmãos, matar a primeira mensagem, o primeiro mensageiro, queridos irmãos, aparece o segundo mensageiro. Quem é o segundo mensageiro, queridos irmãos? Para fazer o papel do segundo anjo, é o próprio Salvador, queridos irmãos. Porque depois de João Batista, foi o próprio Salvador que começou a pregar. E como é que ele começou a pregar? Marcos capítulo 1, versículo 14 até 15. Depois de João ter sido preso, diz a palavra, Marcos 1, 14. Foi Yahshua para a Galileia, pregando o evangelho de Yahweh, seu pai, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Yahweh está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Queridos irmãos, o próprio Salvador começou a fazer o papel do segundo anjo a pregar a segunda mensagem. Arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. Olhem só. Primeiro anjo, ele faz o juízo investigativo. Quando as coisas não estão bem, aí dá a sentença. E o segundo anjo faz o quê? Ele anuncia o quê? A mensagem da queda. Caiu a grande Babilônia. E veja só o Criador, como diz no versículo 15 de Marcos 1. O tempo está cumprido e o reino de Yahweh está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele está querendo anunciar a mensagem para dar a sentença de cair e de cair. Queridos irmãos, infelizmente, o Salvador, depois de todo daquele tempo que ele começou a pregar a mensagem, levar a mensagem, e perseguição e até morte, e ele escolheu o terceiro grupo, terceiros mensageiros que poderiam levar a sua mensagem, que são os apóstolos, queridos irmãos, para que levassem a mensagem para que o povo judeu fosse salvo, queridos irmãos. E a mensagem nos diz que, na medida que o Salvador veio aqui na terra, morreu, o terceiro dia ressuscitou para cumprir a profecia de Daniel 9, faltando 3 anos e meio para que pudesse encontrar a misericórdia do povo judeu. Mas mesmo assim, a palavra do Criador nos diz que os apóstolos, quando começaram a pregar a mensagem ou o evangelho, será que foram bem recebidos, queridos irmãos? Não foram bem recebidos, queridos irmãos. Ali, a graça desse povo, Yahudi, terminou quando apedrejaram o diácono Estevão. Na classe dos terceiros mensageiros, a fazer o papel do terceiro anjo, esses homens rejeitaram também, e ali a graça terminou. Como o povo não poderia mais se salvar, mas cada um poderia se salvar individualmente. Queridos irmãos, em cada fase, em cada época, o Criador sempre enviou mensageiros, enviou 3 mensagens. Por isso que esses apóstolos pregavam a mensagem que a verdade presente é a ressurreição de Yahshua. Mas, queridos irmãos, hoje há uma verdade presente. E essa mensagem é as 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até 12. É aqui onde agora queremos nos demorar um pouco. É aqui agora nós queremos falarmos um pouco, porque fizemos um paralelo de que em cada direção o Criador sempre mandou 3 mensagens importantes para salvar aquele povo. E nosso tempo também não é diferente. Queremos ler, queridos irmãos, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. 7. E dizendo com grande voz: temei a Yahweh e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Queridos irmãos, neste primeiro anjo é que nós queremos nos demorar. Neste primeiro anjo, queridos irmãos, temos toda a mensagem para pregar nessa direção. Existem 4 características básicas do primeiro anjo. Irmãos, quando vocês leem a mensagem do primeiro anjo, o que vocês entendem?
eu encontro aqui 4 mensagens importantes desse anjo. E qual é esse 4 características desse anjo? Primeiro, os irmãos lemos que esse anjo tinha um evangelho que tinha um evangelho eterno para quê? Para proclamar sobre os que habitam sobre quê? A terra. A primeira característica desse anjo é que ele prega quê? Um evangelho eterno. A segunda característica, chama todos a temer e darem quê? E darem glória ao eterno Yahweh. A terceira característica, o anjo anuncia que a hora ou o começo do quê? Do juízo. Temei a Yahweh porque dá-lhe glória porque quê? Porque é chegada a hora do quê? Do seu juízo. E a quarta característica desse anjo, o anjo conclama a todos a adorarem aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos irmãos, vamos tentar desbruçar um pouco essas 4 características. Os irmãos vão entender aqui algo muito importante da mensagem da verdade que nós temos. Na primeira característica, irmãos, o anjo diz que ele prega o evangelho que é eterno. O evangelho eterno, queridos irmãos, significa boas novas da eternidade. O evangelho eterno é uma mensagem que já foi pregada desde os dias da eternidade. Antes que eu existisse, antes que os irmãos existissem. E queridos irmãos, qual era o evangelho eterno da eternidade? Qual era o evangelho que foi pregado desde o dia da eternidade, queridos irmãos? Queridos irmãos, não existe outro evangelho eterno que já foi pregado desde o dia da eternidade. Sabem qual foi o evangelho que foi pregado desde o dia da eternidade, queridos irmãos? É João capítulo 3, versículo 16. Esse é o evangelho eterno. O evangelho de João 3,16 diz que porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha que a vida eterna. Louvado seja o Criador. Este é o evangelho eterno que foi pregado desde a eternidade. Por quê? Desde a eternidade, o texto nos diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Isso foi no dia da eternidade que ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Queridos irmãos, o Filho literal de Yahweh é o Cordeiro desde a fundação do mundo. O evangelho da nossa salvação, diz a palavra do Eterno, que o evangelho foi dado já desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 3 nos diz que todos aqueles que não vão fazer parte do livro do Cordeiro, aquele Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não poderão obter a salvação. Ou seja, o evangelho do primeiro anjo é aquele evangelho que foi já preparado, pregado desde os dias da eternidade. Como? O Pai e o Filho. Ele dizia desde o dia da eternidade, dizendo que qualquer um dos mundos entrar em pecado, alguém tem que morrer um dia para salvar. Esse é o evangelho eterno, queridos irmãos. Esse é o evangelho que o primeiro anjo vem para pregar. Esse é o evangelho que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 até 21, ele prega que foi por intermédio do sangue precioso de Yahshua que todos nós encontramos a redenção. Esse sangue, ele sendo o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Irmãos, esse é o evangelho. Por isso que quando Adão e Eva entraram em pecado, o que aconteceu? Qual é o evangelho que foi pregado lá no Jardim de Éden, queridos irmãos? Um cordeiro foi morto. E aquele cordeiro, quando foi morto, o que fizeram? Com a sua pele, vestiram-se o quê? Adão e Eva. E aí o evangelho foi passado daqui para obter a vida eterna, a salvação. Devem sempre matar um cordeiro, por quê? Porque sem um derramamento do sangue não há quê? Não há perdão dos pecados, queridos irmãos. Esse é o evangelho desde o dia da eternidade. Esse é o evangelho que foi pregado desde o dia de Noé até os nossos dias. E hoje, o evangelho da redenção está no sangue do Cordeiro. Irmãos, a segunda característica desse anjo, ele diz que chama todos a temer e dar-lhe glória a Yahweh. O que significa temer ao Criador? Irmãos, temer significa obedecer e respeitar o Altíssimo Criador.
E na guarda dos seus mandamentos nós vamos temer e respeitar esse Salvador. Por quê? A palavra do Eterno diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. A palavra nos diz: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Yahweh e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Queridos irmãos, a suma de tudo, diz outras versões, a suma de tudo é o dever de todos os homens. Ama a Yahweh e obedece aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Vejam que esta nota está na Bíblia de King James, atualizada. A palavra diz que o amar ao Criador está em amar-o reverentemente e obedecer aos seus mandamentos, porque foi isso que fomos criados. Nós fomos criados para obedecer, respeitar e obedecer. E guardar, queridos irmãos. Diz o Eclesiastes, esse é o dever de todos os homens. É essa palavra que nós podemos ver também em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência. Aqui está a paciência e a reverência dos santos. Aquele que guarda os mandamentos e tem que a fé, o testemunho de Yahshua. É isso que acontece, queridos irmãos. Todos aqueles que obedecem devem guardar os seus mandamentos. E ainda o anjo diz que devemos dar também glória a Yahweh. Depois de guardar, depois de obedecer, depois de temer a Yahweh, deve dar também que glória. E o que significa dar glória? Irmãos, dar glória significa ter cuidado com o nosso próprio corpo, como sendo o templo do Espírito Santo. Vamos ver que a palavra vai nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, assim nós queremos ler: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Yahweh. 1 Coríntios capítulo 10 vai começar a dizer que aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você faz no teu corpo, deve fazê-lo para quê? Para honra e glória do quê? Do nosso eterno Criador. Queridos irmãos, o dar glória tem a ver com o nosso corpo. E ao dar glória ao nosso corpo tem a ver naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você faz uso do seu corpo. Por isso, queridos irmãos, a mensagem do primeiro anjo também tem muito a ver com o corpo. No comer, que é a mensagem da reforma de saúde, a mensagem do vestuário, de tudo quanto tem para consagração. Por quê? 1 Coríntios 6, versículo 19, 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Yahweh, e que não sois de vós mesmos? Por quê? Foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Yahweh no vosso corpo. Tanto no comer, tanto no beber, devemos dar a glória ao Criador. O que você come, deve dar a glória ao Criador. A mensagem da reforma de saúde, queridos irmãos, deve acompanhar para todos aqueles que vão pregar a primeira mensagem, segunda e a terceira mensagem, que é a reforma de saúde. Por isso que ele é dito que ele é o braço direito da terceira mensagem angélica, a mensagem de saúde. Por isso, queridos irmãos, essa é a primeira característica desse anjo. E ainda, queridos irmãos, esse anjo também tem a terceira característica. Qual é a terceira característica desse anjo? A terceira característica do primeiro anjo, ele anuncia a hora ou o começo do juízo. E, queridos irmãos, o juízo investigativo, o começo deste juízo, começou em 1844, no final da profecia de 2030 de manhã, de Daniel capítulo 8, versículo 14. E nós acabamos de estudarmos aqui na lição da escola sabatina. Louvado seja o Criador por isso. Essa é a terceira característica. Mas, queridos irmãos, a quarta característica da mensagem que esse anjo traz é a mensagem ainda mais importante de tudo aquilo que nós podemos buscar hoje. A quarta característica, o anjo conclama a todos a adorarem aquele que criou o céu e a terra, queridos irmãos, o mar e as fontes das águas. Queridos irmãos, o anjo disse que devemos adorar aquele que criou o céu, a terra, o mar
e as fontes das águas. Irmãos, quem criou o céu, a terra, o mar e as fontes de todas as águas? Foi o Pai e o Filho. E é isso que as Escrituras nos dizem. Vejam só uma coisa muito importante, queridos irmãos. Essa mensagem da verdade presente. Nós precisamos adorar aquele que criou. Quem é que tu adora? Quem é que nós estamos a adorar, queridos irmãos? O que é que nos diz as Escrituras sobre quem criou este universo? Quantos? 3, 1, 2. Queridos irmãos, só queremos ler aqui um texto de Provérbios capítulo 30, versículo 4. Embora queríamos ler muitos textos, assim como o texto de João capítulo 1, versículo 1 até 4, Gênesis capítulo 1, 26, podíamos ler também Colossenses e Filipenses, falando sobre o plano da criação. Mas Provérbios capítulo 30 e o capítulo 8 de Provérbios nos traz grande luz para nos explicar quem é o Criador. E se compreendermos quem é esse Criador, é essa mensagem que o anjo está nos convidando que devemos adorar, mais nada. Provérbios 30, versículo 4 diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Será que nós conhecemos quem é o nome desse? E qual é o nome do seu filho? Queridos irmãos, neste texto de Provérbios capítulo 30, versículo 4, quantos seres são demonstrados, queridos irmãos? Será que um ser? Ou 2 seres? Ou 3 seres envolvidos na criação? Devemos ser sinceros na resposta para não recebermos a maldição do versículo 6 a seguir do capítulo 30. Com toda a sinceridade, queridos irmãos, eu também quero confessar aos queridos irmãos que também vejo 2 seres que estavam envolvidos na criação. Queridos irmãos, o anjo vem nos trazer a importância de que devemos adorar somente aquele, queridos irmãos, que criou o quê? O céu e a terra. Queridos irmãos, vocês estão a perceber a importância da primeira mensagem do anjo? O que tu pregas? 3 deuses criadores? Quantos seres divinos que tu adoras? 3 chamados Trindade? Essa talvez é a pergunta que eu poderia fazer para aqueles que adoram a Trindade. Porque, queridos irmãos, a doutrina da Trindade veio nos ensinar de que houve 3 pessoas que criaram o mundo. Mas, queridos irmãos, não existe nenhum texto que apoia sobre isso. Por quê? Os textos que falam sobre a criação, tanto o Provérbios 30, versículo 4 que nós lemos, só nos apresentam só 2 seres como Criador. É esses 2 seres que a primeira mensagem angélica nos adverte que devemos fazer o quê? Devemos adorar. Quero poupar, irmãos, na dureza das 3 mensagens angelicais. Sabe o que acontece, queridos irmãos? O primeiro anjo convida as pessoas a abandonar o quê? A idolatria de adorar 3 deuses da Trindade. Os irmãos não estão a entender. O primeiro anjo chama as pessoas a dizer: olha, adorai aquele que fez o quê? O céu e a terra. Isso quer dizer que prevenir as pessoas a fugir da idolatria, para não adorar um Deus que não criou o céu e a terra. E depois de deixar da idolatria, pois é a transgressão, porque a idolatria é a transgressão do quê? Do primeiro e o segundo mandamento de quê? Êxodo capítulo 20, versículo 3 e o versículo 5. Porque, queridos irmãos, a palavra do Eterno diz que não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais da escultura. Queridos irmãos, o Criador estava a prevenir para que não se adorasse um falso Deus. E na Trindade, queridos irmãos, é adorado um falso Deus que não participou na criação. Queridos irmãos, depois de rejeição da mensagem, o segundo anjo te convida a deixar de beber o vinho da Igreja Católica Romana. E esse vinho, queridos irmãos, é a Trindade. Porque a Trindade, ela tem o objetivo de você adorar um Deus que não é Criador. O terceiro anjo ainda tem um aviso tremendo. Se tu não deixar a idolatria da Trindade, onde tu adoras a Satanás, como está em Apocalipse 13, versículo 4, porque adorando a besta, teu papado é adorar a Satanás. Então, se conformar com o vinho da Igreja Católica Romana, que é a Trindade, então
desgraças virão para todos aqueles que não aceitarem a advertência de abandonar essa idolatria. E essa desgraça, diz o terceiro anjo, será o vinho misturado com ira, que são as 7 últimas pragas. Serão para todos aqueles que não aceitarem essa advertência. Queridos irmãos, essa é a mensagem do Evangelho eterno que nós precisamos pregar nos últimos dias. Os irmãos entenderam de que a mensagem da divindade, Pai e o Filho, é a mensagem do primeiro anjo. Os irmãos estão a compreender que essa é a mensagem da verdade presente. Os irmãos estão a entender que a mensagem que nós aceitamos, que existe um Pai, existe um Filho, é a mensagem da verdade presente. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Irmãos, vocês sabem o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina sobre a criação? Eu tirei uma nota aqui no livro Nisto Cremo, na crença 2. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina assim: há um só Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é o infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio da sua autorrevelação. Deus, que é amor para sempre, é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Ainda na crença número 5, do livro Nisto Cremo, Deus, o Espírito Santo, para a Igreja Adventista, o Espírito Santo também é Deus. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e com o Filho no que? Na criação. Isso está no livro Nisto Cremo. Encarnação e redenção. Ele é uma pessoa, o Deus do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho. E o Deus do Espírito Santo, diz a Igreja Adventista, inspirou os escritórios das Escrituras. Encheu de poder a vida de Cristo. Queridos irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita numa trindade que criou o céu, a terra, o mar e as fontes de todas as águas. Será que existe um apoio bíblico, queridos irmãos? Será que é isso que Gênesis 1, 26, Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 30, Provérbios capítulo 30, versículo 4, João capítulo 1, versículo 1 até 4, Filipenses e Colossenses, será que fala que existem 3 deuses que criaram esse mundo, queridos irmãos? Oh, queridos irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está a ensinar uma doutrina diabólica de que existem 3 deuses chamados Trindade que criaram o céu e a terra e o mar e fonte de todas as águas. Queridos irmãos, esta é a grande idolatria. Queridos irmãos, na verdade, algo muito importante nós poderíamos ainda dizer. E a mensagem do primeiro anjo é a mensagem da verdade presente que nós precisamos ensinar hoje, nos nossos dias. É essa mensagem que nós precisamos adorar, pregar, adorarmos, compreendermos quem é que nós podemos adorar. Por quê? O primeiro anjo está trazendo uma mensagem de que nós precisamos adorarmos aquele que criou o céu, a terra, o mar e fonte de todas as águas. A profetisa Ellen G. White também nos dá mais o apoio daquilo que é a revelação das Escrituras, daquilo que ela também lhe foi revelado. Ela escreveu pela revelação no livro História da Redenção, no capítulo 2, nas páginas 21, falando sobre quantos seres que se envolveram na criação para apoiar aquilo que está nas Escrituras. Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinha planejado, a criação do mundo. Depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o Pai, primeira pessoa, e o Filho, segunda pessoa, levar a cabo o seu propósito, nada de terceira pessoa, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem a sua própria imagem. Eles, o Pai e o Filho, tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora, disse Deus a seu Filho, disse o Pai ao seu Filho, segunda pessoa, 2 pessoas, divindade, não trindade, façamos o homem a nossa imagem. 2 seres
Essa é a mensagem do primeiro anjo. História da redenção, capítulo 2, página 21. Ainda no livro Primeiros Escritos, página 146, ainda encontramos o seguinte: Satanás foi outrora um anjo honrado no céu, o primeiro depois de Cristo. Mas, quando Deus, o Pai, disse a seu Filho, o nosso Salvador, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não foi, encheu-se de inveja, ciúme e ódio. Queridos irmãos, a criação do mundo, dos anjos e do homem estava envolvido dois seres, o Pai, Yahweh, e o seu Filho, Yahusha, nosso Salvador. Não existe de três criadores como a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina. Ainda o nosso Salvador inspirou ainda a sua serva no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 87, página 590 e 591, comentando sobre a morte do Salvador. Quando estava lá na tumba, a palavra diz: no princípio. Qual é o princípio? É o Gênesis. O Pai e o Filho repousaram no sábado. A serva do Senhor está comentando, assim como o Salvador repousou na tumba na sexta-feira quando morreu, e ela está a trazer a visão que o Salvador repousou na tumba naquela sexta-feira, assim como ele repousara no princípio quando criara o céu e a terra. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado, após a sua obra de criação. Quando os céus e a terra e todo o exército foram acabados, diz Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Vejam que a serva do Senhor está a apoiar dois seres a criarem o mundo. Ainda continua: o sábado da criação, o dia em que Yahusha, o Cristo, esteve em repouso no sepulcro de José, será ainda um dia de repouso e regozijo. Ainda será, isso é na eternidade. Ainda veremos. O céu e a terra se unirão em louvor. Quando? Desde um sábado até o outro sábado. Isso está em Isaías capítulo 66, versículo 23. As nações dos salvos se inclinar em júbilo culto. A quem? A Deus, o Pai, e ao Cordeiro, que é o Filho de Yahusha, que é Cristo. Vejam, a serva do Senhor está a dizer que lá nos dias da eternidade, a nossa adoração, quando começamos a aparecer na presença do Eterno, como diz Isaías 66, versículo 23, de um sábado a outro sábado, a nossa adoração estará envolvido no culto de adoração somente ao Pai e ao Filho. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, diz a serva do Senhor, o Pai, primeira pessoa, e o Filho, segunda pessoa, se havia unido num concerto para redimir o homem. Isso é o plano da redenção. Se ele vencido por Satanás, esse é o evangelho eterno, queridos irmãos, do primeiro anjo. Antes que entrasse o pecado nesse mundo e em outros mundos, o Pai e o Filho haviam se dado num compromisso do evangelho eterno. Se um dia o homem entrasse em pecado, então deve haver o quê? Deve haver a remissão, o compramento. E a palavra do Eterno nos diz que ele se dera as mãos em compromisso, somente o Pai e o Filho. Haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso, Cristo cumprir a Cristo, quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado. João 19:30. Dirigir-se ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito. Agora, ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a sua vontade, ó meu Yahweh. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, como ele orou em João 17, versículo 24. Queridos irmãos, repetindo que estas notas, o Desejado das Nações, capítulo 87,
História da Redenção, capítulo 2, e Primeiros Escritos, página 146, nos mostram a quem nós devemos adorar, e ele nos diz que somente o Pai e o Filho são dignos da nossa adoração, porque são eles que são o quê? Membros do corpo divino, que é composto da divindade que criaram o céu, a terra, o mar e a fonte de todas as águas. Nada da trindade, queridos irmãos. Queridos irmãos, todo membro da igreja adventista do sétimo dia e líderes que ensinam a trindade estão desqualificados em pregar as 3 mensagens angelicais e não podem fazer parte dos 144 mil. Irmãos, entenderam? Pregar a doutrina da trindade não tem como pregar as 3 mensagens angélicas. Sabem por quê? Porque o primeiro anjo traz a mensagem de que devemos adorar somente aquele que fez o quê? O céu, a terra e o mar e a fonte de todas as águas. E a Bíblia e os testemunhos da profetisa Ellen G. White, ela afirma, apoiam taxativamente de que só 2 seres que estavam na criação. Essa é a mensagem do primeiro anjo. E também nós afirmamos de que os que acreditam na Trindade também não podem fazer parte dos 144 mil. Por quê? Porque os 144 mil levam quantos nomes, queridos irmãos? Só 2 nomes, queridos irmãos. Não existe 3 nomes na testa dos 144 mil, que é a Trindade. Não existe. E, queridos irmãos, algo muito estranho é que a própria Trindade sabia que é a origem do pecado. Acreditar na Trindade está acreditar na origem do pecado. Trindade é a origem do pecado. Por quê? O pecado surgiu no céu por criar uma Trindade. O Criador nos dá força para que um dia nós podemos trazer essa mensagem. Nós estaremos disponíveis para distribuirmos essas mensagens e essa verdade. E o Criador possa nos ajudar para que possamos levarmos essa mensagem para que todos compreendam. Então queremos concluir que a verdade presente hoje é: o Criador orou assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Yahweh verdadeiro, que é o Pai, que é Yahweh, e a Yahusha, que é Cristo, a quem enviaste, como está em João 17, versículo 3. Pois esta é a verdade presente nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versículo 6 até 12. Assim como o Criador nos pediu em Jeremias 35, não podemos beber o vinho para que sejamos recabidos, né? Aquele povo é descendente de Jonadab. É por isso que os 144 mil só levarão o nome do Pai e do Cordeiro, o nosso Salvador Yahshua, como está em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 e versículo 4. Todos que creem hoje na Trindade não vão fazer parte de 144 mil. A salvação dos que creem na Trindade hoje está em perigo, pois estão a rejeitar a verdade presente, que é a primeira mensagem do primeiro anjo. Por isso, queridos irmãos, que nós vemos que a igreja adventista do sétimo dia hoje não está qualificada para pregar as 3 mensagens angélicas. Por quê? A igreja pecou. Porque a igreja está a ensinar um Deus de 3 pessoas que criou o quê? Que criaram o mundo. Enquanto as escrituras nos ensinam de que somente 2 seres divinos é que estavam envolvidos no plano da criação. Por isso, queridos irmãos, as 3 mensagens é a verdade presente que nós precisamos pregar. Que o Criador que nos ajude a qualquer momento trazermos com mais detalhes sobre o assunto da adoração. Porque, queridos irmãos, talvez alguém pode me dizer: por que está a insistir nisso? Eu queria talvez perguntar aos irmãos: o que nos trouxe aqui, queridos irmãos? É para nos unirmos e para prestarmos adoração ao quê? Ao nosso Criador. Irmãos, a adoração é a essência da vida do cristão. Nós estamos aqui, o objetivo é que? Adorarmos ao Criador. Agora, conhecemos quem estamos a adorar? Aí onde entra a essência nessa mensagem. Precisamos conhecer o quê? A quem nós adoramos.
Graças ao Criador, ao aceitarmos a divindade de que existe um Pai, que existe um Filho, nós conseguimos de quê? De prestarmos a adoração diretamente a quê? Ao trono da graça. Mas na Trindade, queridos irmãos, a adoração está em jogo, não consegue chegar a quê? Ao trono da graça. Por quê? O terceiro ser que queria ser adorado no céu, abaixo do Filho, era o anjo de luz. É que ele queria ser o terceiro, abaixo do Pai e do Filho. Aquele anjo, diz a palavra de que ele teve que ser expulso. O anjo foi expulso, como diz Isaías 14, 12 até 14. Porque ele dizia que também quero ser semelhante ao Altíssimo, também quero meter o meu trono em cima das estrelas. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos conhecer quem é que nós adoramos. Que o Criador possa nos abençoar, o Criador possa nos abençoar ainda mais para que, qualquer momento, trazermos a verdade sobre o assunto da adoração. Porque sem adoração, é em vão a crença da nossa aceitação e da confissão que nós fizemos. Nós estamos aqui hoje, viemos para adorarmos ao Criador. Quem é que nós estamos adorando? A Trindade ou a divindade? Três que são chamados Trindade, que não existem nas Escrituras, ou a divindade, que é composto por o Pai e o Filho, que é aprovado por as Escrituras, e assim como os testemunhos da serva do Senhor. Queridos irmãos, que o Criador que possa nos abençoar diante dessa mensagem. Porque eu entendi, queridos irmãos, de que as três mensagens angélicas é a verdade presente. E aceitar a mensagem que existe o Pai, existe o Filho que criou o céu e a terra, é a verdade presente para os nossos dias. E aceitando essa mensagem, não se pode acreditar numa Trindade, queridos irmãos. E se acreditarmos na Trindade, estamos desqualificados a não pregar quê? A não pregarmos as três mensagens angélicas. Por isso que nós que estamos aqui com essa verdade, o Criador está nos chamar para pregarmos essa mensagem, para vivermos essa mensagem e assim anunciarmos também que essa mensagem. Essa é a verdade presente, queridos irmãos. Por isso que a direção da Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode pregar essa mensagem porque está em pecado. Porque ele aceitou a doutrina da Trindade, onde está composto por três deuses, chamado Trindade. Queridos irmãos, essa é a mensagem que vai se destruir com ele a Babilônia. As três mensagens angélicas é a mensagem que vai se destruir com ele a Babilônia. Por quê? Nas três mensagens está a verdade da divindade entre o Pai e o Filho. Queridos irmãos, essas são as três flechas que nós temos. As três mensagens representam as três flechas da qual Absalão também foi morto no passado. Irmão, curiosidade é que em 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 14, nos diz que Absalão, quando morreu, queridos irmãos, foi dado com três flechas. Foi abatido com três flechas. E Absalão, queridos irmãos, diz as escrituras aqui, era tipo de Satanás. Absalão era o homem mais bonito dentre o povo de Israel. Dentre a pata até aos cabelos, Absalão diz que não existe ninguém lá em Israel que poderia se comparar com aquele homem. Era muito bonito. Irmãos, é dessa forma também que Ezequiel capítulo 28 também diz que Lúcifer, o anjo de luz, era o anjo mais belo do que já existiu. Por quê? Nenhum outro anjo foi criado das mesmas pedras que foi criado por ele, Lúcifer. Por intermédio disso fazia o quê? Lúcifer, por intermédio dessa beleza, fazia o quê? Se exaltava. Assim também Absalão era um homem exaltado. E ao morrer, queridos irmãos, foi atirado com três flechas, porque na medida que ele fugia, um pau perfurou o seu pescoço, foi pendurado de cima para baixo, e um dos seus homens fez o quê? Chegou com três flechas, atirou em Absalão e ele morreu. Por isso que o Criador deu as três mensagens para os últimos dias, é para fazer o quê? Para destruir essa Babilônia e desmascarar o erro e assim dar o fim à Babilônia. E a advertência que o Criador quer nos dar hoje é o quê?
Jeremias capítulo 50, versículo 14. Ponde-vos em ordem para cercar a Babilônia. Nós devemos nos meter em ordem para cercarmos a Babilônia. Quais desses? Todos os armais arcos. E qual é o arco que nós temos? É a mensagem da divindade. É as mensagens dos três anjos. Atirai-lhe. Devemos pregar as três mensagens. Não poupeis as flechas. Não devemos poupar a mensagem, queridos irmãos. Trindade é o vinho da Babilônia. Não devemos poupar. Por quê? Ela tem pecado contra o Altíssimo. A Igreja Católica Romana pecou. E a Igreja Adventista do sétimo dia fez que? Pecou. Por isso, não devemos poupar ao pregarmos essa mensagem. Devemos fazer o quê? Devemos advertir de que a Igreja está em pecado. Por isso, queridos irmãos, louvado seja o Criador por essa mensagem que esperamos nos encontrarmos da próxima oportunidade quando tivermos para trazer a mensagem da divindade ou trindade com todo o poder e a solenidade como assim o Criador quer que seja pregada. Que o Criador abençoe todos nós por essa mensagem de que a mensagem da divindade é a verdade presente para os nossos dias hoje. O Pai e o Filho é a mensagem que nós devemos pregar para que possamos tentar salvarmos alguns que estão no erro do engano da doutrina da Trindade.